de uma ex-funcionária do clube, a Vanessa, ou seja, um jogador completamente identificado com o Vasco, o fruto, né, de um amor vascaíno. E hoje, na quarta-feira, foi dia do Rayan também se despedir. Através de suas redes sociais, o Rayan deu adeus de forma oficial do Vasco com as seguintes frases. Eu vou ler aqui rapidinho para você no iniciozinho desse Fala Gigante, porque tem muita informação. Abre aspas. Neste momento de mudança, o menino que sonhava vestir profissionalmente a camisa do Clube da Barreira precisa olhar para trás e relembrar tudo que viveu, aprendeu e conquistou. Sigo minha caminhada, levando cada momento e ensinamento na minha memória. A Barreira estará eternamente no meu coração. E ele fecha assim o texto, muito legal. Se você tiver um tempinho, vai lá dar uma olhada na outra rede. Sigo minha caminhada levando cada momento e ensinamento na minha memória. A Barreira estará, como eu trouxe, né, agora vocês eternamente no meu coração. Para todos estes, independente de suas funções ou cargos, treinadores, jogadores e funcionários do Vasco, agradeço de coração e sei que sentem orgulho do garoto tímido que só pensava em jogar futebol desde moleque no clube e na rua. Então, Rayan, abraço, cara. Saudações vascaínas. Brilhe aí por onde você estiver. O torcedor vascaíno agradece muito a você por tudo que você fez vestindo a camisa do nosso Vascão. Vai fazer muita falta, né? Mas agora já foi. Agora é olhar para frente, agora é olhar para Inestrosa, agora é olhar para Brenner, agora é olhar para jogadores novos que estão nesse setor ofensivo do nosso Vascão. Já, inclusive, eu vou trazer isso antes, porém, de falar sobre esses dois novos atletas do Vasco e até sobre a possibilidade aí do Spinelli. Eu quero só trazer a lista de relacionados do Vasco para a partida de amanhã contra o Mirassol. Hoje, pela parte da manhã, ocorreu o último treino no CT Moacir Barbosa. Antes desse jogo, que o Vasco terá contra a equipe do Mirassol, e a lista de relacionados conta com algumas novidades, alguns desfalques, algumas ausências. Vamos lá, com relação à ausência. Paulo Henrique, o atleta apresentou dores no pé esquerdo, realiza tratamento intensivo no DESP e está de fora da partida de amanhã. Ou seja, Puma Rodrigues, o Puma, será o titular da lateral direita do nosso Vascão. Além disso, também, Inestrosa e Brenner, os novos reforços do Vasco da Gama, não estão ainda na lista de relacionados. Ambos jogadores estão de fora, tá? E com isso o Vasco terá uma lista com os seguintes nomes. Vamos primeiro para os goleiros. Léo Jardim, Fusato e Pablo. Laterais, Piton, Puma, João Vitor Fonseca, o Mutano e Vitor Luiz. Zagueiros, Cuesta, Robert Renan e Alan Saldívia. Volantes, Barros, Thiago Mendes, Hugo Moura e Tietê. Meias, Coutinho, Rojas, JP e Estrela. Atacante, Andrés Gomes, Nuno Moreira, David, GB. E as duas grandes novidades com relação a jovens, Andrei Fernandes e Diego Minetti. Dois nomes aí que o Vasco da Gama leva para a lista de relacionados para esse jogo de amanhã contra a equipe do Mirassol. Dois jovens jogadores, dois grandes atletas, Diego Minetti e também Andrei Fernandes. Duas joias, tá? Dois crias diferenciados demais que o Vasco da Gama coloca aí para atuar no time profissional. Vem treinando já com o grupo há algum tempinho, assim como o Lucas Zucarello, entretanto pela necessidade que o Vasco tem de jogadores da frente, André Fernandes e Diego Minetti foram as prioridades do técnico Fernando Diniz. Vou falar mais sobre essa lista de relacionados no vídeo da parte da noite, no Boa Noite Gigante, que a gente vai bater mais sobre essas informações referentes a Vasco da Gama e Mirassol, porque é um Fala Gigante com muitas informações de outros assuntos, né, relacionados mais até às chegadas, então vamos priorizar mercado da bola nesse vídeo. Quero começar falando primeiramente sobre o que está certo, que é a chegada do Brenner. Hoje o Vasco da Gama, na parte da tarde, oficializou a chegada do seu mais novo reforço, o atacante Brenner. O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou um contrato com o Vasco até o final de 2029. Jogador cria das categorias de base do São Paulo, que sempre foi um fenômeno na base, inclusive, do Clube Paulista, sobe ao profissional de São Paulo e acaba não conseguindo ter o mesmo destaque que sempre teve durante o período da base, sofreu um problema inicial de adaptação ao futebol profissional, mas na temporada de 2020, quando trabalha com o técnico Fernando Diniz no São Paulo, é ali que o Brenner consegue estourar.
joga muita bola, se destaca, aparece para o futebol brasileiro, sendo inclusive um dos artilheiros do Brasileirão naquele ano de 2020, e logo diante desse destaque é vendido para o futebol norte-americano, vai vestir a camisa do Cincinnati. Ficou no Cincinnati 21, 22, destaque nos 2 anos e uma venda logo em seguida à Udinese. Passou por um problema de adaptação ao futebol italiano, um futebol mais físico que o Brenner acabou não conseguindo se acostumar e agora volta ao Vasco da Gama em uma grande operação realizada pelo nosso Cruz Maltino. O Vasco pagará a Udinese um valor fixo e um valor variável, bônus pela compra dos direitos econômicos do atacante. Um grande acerto do Vasco da Gama a chegada do Brenner, tá? E eu, na participação que tive lá no SBT Esportivo de novo, nessa quarta-feira, falei um pouquinho sobre a chegada desse atleta ao nosso Vascão. Se liga só. Aí, Brenner já tá anunciado, o Vasco postou, tem mais ou menos uns 40 minutinhos. Oficial, é isso, Lucas? Tá animado pra esse jogador? Fala quem ele é, já é seu. É meu, o Brenner é do Vascão. Grande reforço, tá, Fernando? Um grande reforço do Vasco para a temporada de 2026. Assina um contrato com o Vasco até o final de 2029, tá, Fernandinha? Um jogador que, como o próprio Vene falou um pouquinho agora há pouco sobre a questão do técnico ligar, e o Fernando Diniz teve participação muito ativa na chegada do Brenner. Inclusive, quando o Brenner ele desembarca aqui no aeroporto no Rio de Janeiro, ele fala exatamente sobre isso, que o Diniz liga para o Brenner e fala, você tem que estar aqui. E o Brenner veio para o Vasco, um atleta que teve uma passagem muito boa pelo São Paulo em 2020, tendo 22 gols marcados, inclusive naquele ano. Logo em seguida é vendido para o Cincinnati do futebol norte-americano, consegue ter destaque também na temporada de 2022 e diante disso é vendido para a Udinese do futebol italiano. Não conseguiu ter essa adaptação no futebol local e vem agora ao futebol brasileiro com a expectativa de retomar o que já foi visto pelo torcedor olhando o Brenner dentro das 4 linhas vestindo a camisa do São Paulo. Então assim, é um grande reforço, um atleta que está acostumado com o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz e com as saídas de Verratti e Rayan é o titular absoluto aí da posição 9 do Vasco para a temporada de 2026. Precisa buscar mais alguém no mercado? Que Sim. Perdeu os 2 caras que faziam. Eu achava o Rayan, Lé e o Verratti Cré. Dois jogadores da mesma posição, só que com características completamente diferentes. E não tô nem achando, né? Que é diferente porque um é bom e outro é ruim. Porque até todo mundo sabe aqui que eu prefiro o 9 tipo o Verratti, eu gosto. Mas eles tinham diferenças. E mesmo assim saíram os 2. Então o Vasco tem uma lacuna grande, uma lacuna dupla, eu diria. Perfeito, Fernando. O Vasco hoje ele conta para esse 9 o Brenner e o GB. E a informação é que o Vasco ainda vai ao mercado buscar mais um atleta para essa posição para repor exatamente a saída do Rayan. O Vasco, ele quando faz o movimento de trazer o Brenner, inclusive o Inestrosa, que vai ser apresentado agora nesses próximos minutos, é uma movimentação que o Vasco faz sem contar com a saída do Rayan. Então essa saída do cria da base, que foi inclusive anunciado ontem no Bournemouth, fará com que o Vasco vá ao mercado novamente à procura desse camisa 9. Só para complementar, tá? Além do camisa 9, o Vasco hoje tem a questão envolvendo o Cuiabano e tem a questão também envolvendo a procura por um volante no mercado. São as prioridades aí do Vasco nessa reta final de janeiro. Mira, mas me erra, Lu. Né? Acabei acertando toda aqui sem querer. É saudão. Para de ser possessiva, Fernanda. O Cuiabano já é lá do clube inglês, pô. Tá lá jogando. Tá jogando lá. Eu emprestei lá pra ele dar uma voltinha e voltar. Mas você vendeu, mas é meu. Entendeu? Eu sou possessiva mesmo. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.